queridos amigos, familiares, quem por um acaso vier a ter acesso a esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a queda do homem, né? Sobre o pecado que fez o homem cair, né? E a redenção. Digamos assim, que quando o homem transgrediu uma ordem dada a Deus, o pecado deles não foi comer a fruta. Eles poderiam comer a fruta. A fruta não era o problema. O problema foi a obediência. Deus falou: daquela fruta não comerás. E o homem, na sua carnalidade, acabou comendo, né? E aí aconteceu uma desestruturação moral do ser humano. Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, né? O homem virou escravo do pecado. A pessoa pode ser mais benevolente, mais santa, mais... né? Não, a pessoa pode ser uma bênção, mas ela vai ter algum pecado, seja ele qual for. Portanto, eu vou discutir alguns textos, né? Eu vou primeiro citar um texto até um tanto quanto grande, que é Romanos 6, 12, e vai até o 23. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá o domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Depois eu comento isso. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, dêem de vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor Jesus. O que a observação que eu queria falar pois ele fala, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é isso? O povo de Deus, que Deus escolheu, né, que são os judeus, que eram os judeus, né, era o povo escolhido, primeiro os hebreus que se tornaram os hebreus, né? Eles eram o povo escolhido de Deus. Nasceu hebreu, nasceu escolhido. Pronto, acabou. Aí o que aconteceu? Os próprios judeus começaram a rejeitar Jesus Cristo. Então, tanto que existe uma passagem que ele fala para Cananeia: é justo dar aos cachorrinhos o que é
dos filhos, que é justo dar aos cachorrinhos o que pertence aos filhos? Aí a Cananeia disse: até os cachorrinhos se alimentam, se comem dos farelos que caem da mesa dos seus donos, né? Então, Jesus veio a princípio para o povo de Israel mesmo, só que ele viu que era um povo de dura serviço, um coração endurecido e muito apegado a rituais e tipo assim, eles não se libertavam, eles ficaram escravos das leis que foram dados pelo próprio Deus. Mas isso muitas vezes era uma desculpa. Mas com a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, porque não haveria milagre se ele não tivesse ressuscitado. E um milagre verdadeiro foi a sua ressurreição. Então, aí nós nos tornamos, nós estamos debaixo da graça. Graça é tudo aquilo que você recebe que não é merecido. Vamos supor, eu briguei com meu marido, xinguei ele, aí ele chega e vai me dar uma rosa. Tipo assim, eu não merecia aquela rosa, mas ele me deu. É como se fosse uma graça, é uma espécie de graça. É receber uma coisa que a gente não merece. Então Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos dar graça. Para nós que também não somos judeus, pudéssemos receber da sua graça divina, né? Tem um outro, é um salmo, né? É o Salmo 51, 4, né? Ele vai do 4 ao 12. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amavas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Né? Aí, continuando aqui, falando sobre o pecado, né? Tem Romanos 6:20, fala, porque quando erais servos do pecado, estávamos livres da justiça. Porque a justiça, ela vem para quem está errado. Se você dirige um carro e ultrapassa e bate em alguém, a justiça vai agir sobre você. Agora, quando você não dirigiu direitinho, não fez uma ultrapassagem errada, andou certinho, não há por que haver justiça, né? A justiça é para aqueles que as transgridem. É para isso que ela serve. É para proteger os que andam na retidão e para cercear os direitos dos que andam na iniquidade. Em Romanos 3:23, temos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça,
neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí, repetindo, né, falando que todos pecaram. O simples fato de nascer é o pecado. Algumas religiões pregam que o pecado original foi o sexo, né? Mas isso não faz sentido, porque em Gênesis Deus fala quando cria Adão e Eva, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Como que eles iam se multiplicar por osmose, né? Geração espontânea? Não, é através do sexo. Então, o fato de nascer é porque Adão e Eva, como os primeiros homens, eles são os primeiros pais da humanidade. Ou seja, eu sou descendente de Adão e Eva. Você que está me vendo é descendente de Adão e Eva. Nenhum de nós estaria aqui sem eles. Portanto, aí aqui fala que todos estamos destituídos da glória de Deus, exatamente por isso, porque nós temos essa descendência adâmica. Mas Jesus Cristo, através da sua propiciação e pelo seu sangue, ele se tornou o justo e justificador para aquele que tem fé em Jesus. Aí, temos no Salmo 32:5, assim: confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Para ser perdoado, primeiramente, reconhecer que errou. Só que isso é uma obra do Espírito Santo também e uma questão de consciência moral, uma questão ética da própria pessoa, da índole da pessoa. Porque tem pessoas que acham que é certo matar. Então, ele não vai achar que tá no erro, né? Mas, quando a gente clama ao Senhor, confessa ao Senhor esses pecados e se arrepende e não volta a cometê-los, nós somos perdoados. Novamente, Salmo 32:1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Novamente, Davi falando sobre sobre as pessoas que foram encontradas puras, mas não na pureza zero, sabe? Grau de pureza zero, entendeu? Porque não existe, não tem jeito isso. Mas o importante não é estar... Porque muitas vezes temos pecados ocultos, né? Muitas vezes Davi mesmo fala, não sei em qual salmo, se é o 51 ou 21, não lembro, que ele pede perdão a Deus pelos pecados que ele conhece e pelos que ele não conhece. Ou seja, às vezes a gente comete um pecado e não percebeu que cometeu por causa da nossa carnalidade e da nossa mente viciada. A nossa mente já é viciada, já processa aquele pecado de forma assim como se não fosse, né? Aqui temos em João 1:7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem nem que explicar, né? Andar na luz significa andar em verdade, sem mentira, sem falsidade. Não significa que se você está andando no escuro, você está andando errado. Não, andar na luz é andar na verdade, né? Na pureza,
na vontade de Deus, né? Essa é a luz, né? Tendo comunhão uns com os outros, né? Eu estou tendo comunhão com vocês. Eu estou passando informações que eu tenho para vocês terem comunhão, até comigo mesmo, né? E temos Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O que é isso? A questão do perdão não é só de Deus para conosco, é também com o próximo. Porque o maior mandamento que Jesus Cristo disse foi amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como ti mesmo. Então seria como se você estivesse brigado com você mesmo. O próximo não é aquela pessoa que você conhece bem, é amiga, aquela coisa. Mas também o próximo é aquele que você não conhece. Tem uma passagem, eu não incluí aqui, que fala que aquele que não faz o que é certo também está pecando. Ele pode não fazer errado, mas ele pode deixar de fazer o que é certo. E aí ele também estará pecando, né? E em Colossenses 1,13, temos: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui fala de Jesus Cristo, né? Que ele veio, né, à Terra. A gente tem um hábito, muita gente tem o hábito de falar que o mundo jaz no maligno, né? Mas na verdade Jesus Cristo tirou esse domínio da terra, do mundo, né, de Satanás, com a morte e a ressurreição dele. Satanás não é dono de nada. Jesus reconquistou o que estava nas trevas, que era o mundo, né? Só que o diabo não foi exilado, nem nada, não. Ele continua vagando, mas este mundo pertence a Jesus. E a gente não pode se esquecer que quando a gente atribui alguma coisa a Satanás, ele se torna possessor daquilo. Se eu virar e falar desta caneta, que esta caneta é de Satanás, ela vai ser, entendeu? Porque a palavra tem poder, as nossas atitudes, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês sobre o pecado e a redenção. Porque eu achei um tema muito interessante, porque muitas vezes a gente se acha culpado, se sente culpado de diversas coisas. Ou, meu Deus, eu sou uma pecadora, eu não tenho salvação, eu não tenho recurso. De jeito nenhum, todos temos até o último dia de nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.